Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Parabéns pela busca do conhecimento e deixa o seu like aqui agora, porque vai que você não chega no final e você não me ajuda. Vamos lá? Eu te ajudo, você me ajuda. Vamos nos porém vestidos. E ontem nós vimos o conteúdo seguinte, né, do dia 2. Eu comentei com vocês a respeito da divisão dos poderes, né? E aí nós temos que levar em consideração realmente o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Eu trouxe a ideia das funções típicas e atípicas baseado no seguinte sentido, né? A palavra moral é uma palavra muito fácil de você entender. A moral é o contrário daquilo que vem a ser moral. Então o A é o prefixo de negação. Uma coisa típica, uma coisa normal. Comida típica italiana, massa, comida típica japonesa, digamos que fosse um sushi, um sashimi, tudo bem? Então a função atípica é aquela função que não é normal de um poder. O legislativo tem a função normal, o quê? De criar lei. O executivo administra e o judiciário julga. A função atípica desses poderes é o quê? No caso, o legislativo ele julga, o executivo ele cria uma lei provisória, que no caso tem nome de medida provisória, e o poder judiciário ele cria o regimento interno, tá? Artigo 942 do CPC, você verifica lá que não tem mais embargos infringentes no processo civil, mas ainda existe embargos infringentes no processo de trabalho e no processo penal. Maravilha. Então aqui nós temos o quê? Poder legislativo, ele cria a lei e o poder executivo administra. Mas essas funções, né, são interessantes porque nós temos as típicas e as atípicas. E olha só que coisa interessante, né? Você tem aqui que a função típica do poder legislativo, ela não está vinculada à súmula vinculante, assim como uma função atípica do poder executivo também não está. Tudo bem? Vamos lá que a gente chega nesse contexto. Bom, depois eu trouxe a baila aqui sobre a pirâmide de Kelsen, mais uma vez, né, o ordenamento jurídico, Constituição no topo, leis, e depois aqui abaixo nós temos portarias e circulares e outras mais normas que existem por aí. O poder judiciário é esse, nós temos as logísticas da justiça, né? STF, STJ, TST, TSE e o Superior Tribunal Militar, temos a justiça especializada, que é especialista em trabalhista, eleitoral e militar, e temos a justiça comum, aquela que sobra, né, fica desse lado aqui. A justiça comum tem a justiça federal, que fica estabelecida como competência, o juiz federal, artigo 109, e o que sobrou mesmo, o resíduo, é a justiça estadual, tá bom? Lembrando que o tribunal é um prédio que tem várias turminhas, ó, turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, tem câmaras, tem toda a divisão, inclusive o pleno, né? Quando todo mundo trabalha de maneira conjunta, nós temos ali o pleno. Tudo bem? Nós temos aqui um pouco mais de foco sobre a divisão, né? A Constituição no topo, leis ordinárias e complementares, não há hierarquia entre as duas. O que nós temos é apenas uma diferença sobre o quórum, a quantidade de votos que você precisa para criar uma lei ordinária. A lei ordinária é criada por meio de maioria simples, a lei complementar é criada por meio de maioria absoluta. E a emenda constitucional? A emenda constitucional tem força de quê? De lei ordinária ou de lei complementar? Nenhuma das duas, né? A emenda constitucional ela é um remendo que é feito na Constituição para que ela não fique obsoleta. O remendo na calça fica na calça. Então, uma emenda na Constituição fica na Constituição. A emenda constitucional, ela é feita para que a Constituição não fique obsoleta, tá? Que ela não fique ultrapassada. Então, você tem o que aqui? Tem a maioria qualificada, que é a forma, o quórum, a quantidade de pessoas, de parlamentares que precisa para alterar o texto da Constituição. 2 turnos, 3/5 votos em cada um deles. Olha só que legal, né? Primeiro turno e segundo turno, 3/5 votos. Primeiro turno e segundo turno, 3/5 votos. Não há necessidade de um interstício temporal aqui. Pode acabar a votação hoje e amanhã já ter novamente uma votação. Não há aqui sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo na alteração do texto da Constituição Federal. Tudo bem? Olha só, aqui o processo legislativo. Em regra, o processo legislativo ele funciona da seguinte maneira, né? Você tem aqui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Casa iniciadora, na maioria dos casos, se dá na Câmara dos Deputados. Quando você tem comissões que propõem uma lei, quando você tem o chefe do Poder Executivo propondo uma lei, quando você tem o povo, por meio de 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados, com pelo menos 0,3% em cada um deles, tudo inicia aqui na Câmara dos Deputados. Só que aí você vai para a Casa Revisora, que é o Senado Federal, volta para a Casa Iniciadora e vai para o Poder Executivo, tá? Para que ele sancione ou vete. Sancionar é falar que a lei é boa, vetar é falar que a lei é ruim. Você pegou até agora? Rafael, não entendi nada que você falou porque eu aumentei a velocidade do vídeo. Então você diminui a velocidade do vídeo, mantém a velocidade normal e aí você consegue acompanhar. Lembrando que esse conteúdo aqui foi passado em torno de 3h30. Tudo bem? Vamos lá, vamos nos porem vestidos. E aqui nós temos a continuação daquilo que eu estava falando. O processo legislativo ele se inicia, em regra, na Câmara dos Deputados. E ele vai para o Senado, que é a Casa Revisora, pode voltar aqui para a Casa Iniciadora, depois vai para o chefe do Executivo para que ele sancione ou vete. Tudo bem? Sancionar, falar que ela é boa, vetar, falar que ela é ruim. Tudo bem? O veto parcial, ele pode existir, não pode ser um veto com relação a palavras, tá? Mas ontem não tratei disso ainda não. Pode ser veto com relação à linha inteira, inciso inteiro e tudo mais. Bom, aqui, né, lei ordinária e lei complementar, você vê que é o mesmo procedimento, ó. Lei ordinária e lei complementar, mesmo procedimento. Vai e volta e vai para o chefe do Executivo. Há uma coisa interessante, é o seguinte, esse voltar para a Casa Iniciadora, ele acontece quando não há alteração. Desculpa, perdão, quando há alteração substancial, ou seja, o sentido da lei foi alterado, aí volta para a Casa Iniciadora e depois vai para o chefe do Executivo, não volta de novo não para o Senado. Tudo bem? Agora, veja bem, às vezes é uma mera alteração redacional. Ao invés de colocar a palavra prescinde, o Senado pega e troca por a expressão não precisa, que é a mesma coisa. Prescinde é a mesma coisa que não precisa. Então,
Se você tiver uma mera alteração redacional, não vai voltar para a casa iniciadora, vai para o chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Beleza? Olha só que coisa interessante. Isso com relação a leis ordinárias e leis complementares. Mas isso não acontece com relação às emendas constitucionais. Na emenda constitucional você tem 2 turnos e não vai para a sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo, assim como decretos legislativos e resoluções, que também são atos normativos primários previstos ali no artigo 59 da Constituição Federal. Olha só, aqui é a Câmara dos Deputados, 513 cadeiras, né? Tudo aqui dentro. Nós temos comissões, temos a mesa, a diretora. Aí você tem aqui a pauta que vai estabelecer o que vai ser trabalhado, o que vai ser tratado naquele dia. Eu disse que para que nós iniciemos os trabalhos tem que ter pelo menos a maioria absoluta dos presentes, tudo bem? E ela coincide com o quê? Desculpa, perdão, tem que ter a maioria absoluta das cadeiras, né? A maioria absoluta se refere à quantidade de cadeiras. Aí se tiver a cadeira preenchida com 257 pessoas, aí você pode iniciar os trabalhos, você pode votar a lei ordinária, a lei complementar, você pode votar a medida provisória. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Fácil como tudo em língua portuguesa. Aí eu trouxe aqui sempre aquilo que eu reitero, você tem que decorar isso daqui. Se você não decorou, você não vai conseguir fazer questões de direito tributário, não vai conseguir fazer administrativo, nem também direito constitucional. Isso aqui é muito importante você ter essa lógica aqui, tá bom? Essa lógica é a mesma que está definida aqui. E aqui eu comecei a falar sobre o controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso nada mais é do que o trabalho realizado pelo judiciário todos os dias. Isso que é o controle difuso. Todas as vezes que o juiz vai julgar um caso, ele olha para verificar se aquele caso está ali pautado na lei e se essa lei está de acordo com a Constituição. Isso é natural, é o dia a dia. Certo? É o dia a dia, o trabalho do dia a dia é um controle. Só que às vezes alguém alega, fala o seguinte, ó, o meu pleito, eu acredito que ele está se insurgindo contra o conteúdo de uma lei. Porque veja bem, muito embora essa lei diga uma coisa, e essa coisa esteja de acordo, amparado aí pela presunção relativa da validade dessa lei, eu acredito que essa lei não está de acordo com a Constituição. Veja bem, eu acredito que nós temos que tutelar o meio ambiente, que é ali um preceito fundamental, né, inclusive um direito de terceira dimensão, e ele deve ser respeitado. Eu, como qualquer cidadão, posso fazer uma ação popular para evitar as queimadas que estão tendo aqui do lado, né, juntamente com uma área de preservação ambiental. Então, o meu pleito é para que cesse a queimada. E o fundamento do meu pleito é o quê? É mencionar que este ato que está permitindo a queimada, esta lei que está permitindo a queimada, é um ato que está em desconformidade, vai ser ato normativo primário ou secundário, ele está em desconformidade com a própria Constituição. Rafael, não entendi nada que você falou. Então, eu vou falar de novo. Vamos supor que você queira pegar o seu dinheiro de volta da época em que teve uma medida provisória em que resgatou a poupança pública. O seu pai, o seu avô quer pegar o dinheiro de volta. E aí? Ou até você mesmo. E aí? Você fala o seguinte, juiz, eu quero pegar meu dinheiro de volta. Aí o juiz fala, tá bom. Né, mas acontece que esse dinheiro foi pego porque tinha uma medida provisória que permitia pegar esse dinheiro. Fala, tudo bem, mas acontece que a Constituição ela veio trazer a ideia de que essa medida provisória ela é inconstitucional. Na verdade, não pode ter medida provisória para apreensão de bens do povo ou pegar ali a poupança pública para congelar os investimentos e congelar toda a funcionação. A funcionação foi ótima, né, Rafael? Isso, toda a funcionação do mercado. Não pode ter isso. Então você faz um pleito, ou senão você, antigamente, né, você lá cometia um crime hediondo e você queria progredir de regime, só que não era permitido a progressão de regime nos crimes hediondos, e aí você não tinha como progredir de regime, mas fala o seguinte, ô juiz, essa lei que impede a progressão de regime, a lei de crimes hediondos, a lei 8.052, é uma lei inconstitucional, porque ela não está de acordo com o preceito estabelecido na Constituição, falando que a pena deve ser individualizada, você deve considerar cada pessoa de uma certa forma. Tudo bem? Você não pode considerar todas as pessoas que cometem crimes hediondos como sendo todas iguais. Eu sei que cometer o crime de estupro é feio, mas acontece que você queimar 20 crianças é bem pior. Então aqui essa é a lógica, né? Você tem aqui a sua petição inicial, você coloca na sua petição inicial o que você quer, o fundamento do que você quer e os fatos, tá bom? Beleza? Maravilha. Aí o juiz ele vai fazer o quê? O relatório quem faz é o estagiário, aí ele fundamenta, né? E depois tem o dispositivo. O dispositivo é o mérito do juiz, ele vai dar a procedência ou a improcedência naquilo que você veio a pedir, tá bom? E olha, ao juiz, ao julgar, ele vai ter que analisar o seu fundamento. O seu fundamento era o seguinte, a lei está em desconformidade com a Constituição. Aí o juiz, ao invés dele simplesmente falar o seguinte, então tá, então está equivocada essa lei, né? Então ele, ao invés dele dizer simplesmente que você ganhou ou perdeu, ele tem que falar, puta que pariu, né? Eu estou estou sendo prejudicado na análise desse mérito, eu vou ter que realmente dizer que essa lei não está de acordo com a Constituição. Então essa questão prejudicial de mérito, tá? A questão prejudicial de mérito é porque quando o juiz vai analisar a procedência ou improcedência do pedido, o que ele faz? Ele tem que dizer que a lei não está de acordo com a Constituição. A questão prejudicial é uma questão incidental. Incidental é um acidente, é uma circunstância acidental que veio a ocorrer. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. Então, o juiz, né, você tem um J bem comprido aqui, grandão que eu coloquei, para você levar em consideração que é incidental, é interpartes, é um controle difuso. Esse é um controle difuso porque qualquer tribunal pode fazer. O juiz pode fazer, o tribunal pode fazer, o STJ e o STF, todo mundo pode fazer o controle difuso. É um julgamento realizado. O importante é você saber que quando um tribunal realiza esse controle difuso,
ele o faz por meio de maioria absoluta, que é a cláusula de reserva de plenário estabelecida ali na Constituição Federal, no artigo 97 da Constituição Federal. No artigo 948 até 950 CPC tem um pouco mais de aprofundamento de conteúdo. Por quê? Porque aqui nós temos que os órgãos fracionados não podem fazer controle de constitucionalidade. Quem pode fazer? Somente o pleno, por conta da cláusula de reserva de plenário, e o órgão especial, que foi criado com esse intuito. Só que depois que o pleno faz um monte de julgamento e o órgão especial também faz, aí o órgão fracionário pode fazer. Isso está escrito nesses artigos aqui, ó, 948 e 950 do CPC, tá? O STF, gente, ele faz controle difuso, tá? Ontem eu falei muitas vezes sobre isso, o STF faz controle difuso sim se você chegar até ele. Basta que você realize, né, um recurso extraordinário e chega no STF. Tá? Qualquer causa pode chegar no STF se você conseguir demonstrar a repercussão geral. Repercussão geral nada mais é do que você demonstrar a transcendência da matéria. É aquilo que passa da importância do seu caso concreto. Exemplo, imagina que você queira ir de um município para o outro, e aí, por conta do Covid, eles não estão permitindo. E aí você fala o seguinte, peraí, essa lei que está impedindo a circulação, ela é inconstitucional, porque eu tenho o direito de ir, vir e permanecer. Isso é um direito meu que tem ali no artigo 5º da Constituição Federal. Tá bom? Então eu quero ir, vir ou manter-me no local em que eu estou. Tá? E aí, quando você fala isso, a hora que chega no STF, fala, STF, ó, eu quero ir, vir e permanecer, só que não somente eu, muita gente quer. Então esse assunto, ele transcende, ele ultrapassa aquilo que é o caso concreto, tá? Ele é além do caso concreto. Então, lembrando aqui que controle difuso é um controle concreto de constitucionalidade, e ele pode chegar até o STF. Bom, aqui, mais uma vez eu mencionei, né, que inclusive, às vezes, né, você vai buscar o efeito erga omnes, era interpartes, mas você pode buscar efeito erga omnes, o STF, se ele tiver muitas causas para julgar, ele fala ao Senado, você não quer dar efeito erga omnes porque é muita coisa para eu fazer. Aí, o STF, né, pedindo pela separação dos poderes, o Senado pode concordar ou não, e ele pode dar efeito erga omnes. Tudo bem? Depois eu trouxe aqui o controle concentrado, essa aula acho que vai passar de 15 minutos, infelizmente, não era passar de 15 minutos. Controle concentrado é o seguinte, gente, o que é o controle concentrado? O controle concentrado é aquele que vai ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, alguns legitimados podem diretamente entrar com uma ação no Supremo. Por isso que é ação direta, ação direta, ação direta, tá bom? Os 444 são os legitimados. A Wanda caiu aqui, tadinha. Ela tava dormindo, mas ela caiu. Ela sempre cai da poltrona porque ela não cabe mais na poltrona. Quando ela era filhotinha, ela cabia, agora não cabe mais. Você já falou, tem enjoar que ela não cabe na poltrona, mas eu quero continuar falando. O vídeo é meu, eu quero continuar falando que a Wanda cai da poltrona, porque não cabe mais lá. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos nos pré-investidos. E olha só que coisa interessante, né? Eu tenho aqui os 444 que podem fazer uma ação direta no Supremo Tribunal Federal. 4 mesas, 4 pessoas, 4 entidades, e aí eles vão ali fazer uma ADC, uma ADI, uma DPF, né, ou até uma DO, sobre uma lei que está em desconformidade com o texto da Carta Magna. Importante você saber que dos legitimados do artigo 103, alguns precisam demonstrar pertinência temática, e a pertinência temática nada mais é do que você falar que uma lei é inconstitucional, mas você tem que falar o seguinte, ó, essa lei é inconstitucional e eu tenho alguma coisa a ver com a vida dessa pessoa. Tá? Pertinência temática, o assunto é pertinente à minha vida. Veja bem, o governador do estado de São Paulo, ele não tem nada a ver com as leis que são criadas no Acre e no Rio de Janeiro, correto? Maravilha, não tem nada a ver. Então ele não pode falar que uma lei do estado do Acre ou do estado do Rio de Janeiro é uma lei que está em desconformidade com o texto da Constituição. Ele não pode falar que essa lei é inconstitucional, a não ser que ele demonstre o quê? Que aquele assunto tem a ver com a vida dele. Como, por exemplo, a distribuição de royalties de petróleo na época, lá, a exploração do petróleo que aconteceu nos postos do Rio de Janeiro, e as leis estavam beneficiando o estado do Rio de Janeiro. Então qualquer outro governador poderia falar que aquela lei era uma lei inconstitucional. Ou uma outra circunstância, imagina que nós tenhamos ali uma confederação sindical dos metalúrgicos. A confederação sindical dos metalúrgicos, elas não podem dizer nada a respeito do quê? A respeito da extração digamos assim, da seiva, não sei como é que fala, da borracha nas seringueiras. Ela não pode, porque ela não tem nada a ver com aquilo lá. A mesma coisa, que é que um governador ou até a Assembleia Legislativa de um estado não tem nada a ver com as leis que são criadas em outros estados. Cada estado cuida da sua própria vida, tá bom? Então esses caras que são os dois de baixo aqui, os dois de baixo, mesa da Assembleia, mesa da Câmara, governador do estado, governador do DF, confederação sindical, entidade classe com representação pelo menos em 1/3, né, dos estados, né, aqui do Brasil, né, pelo menos 9 estados, eles têm que demonstrar que o assunto que eles estão querendo dizer que é inconstitucional tem a ver com a vida deles, tá? Um exemplo bem legal, aqui também isso aqui é bem importante decorar, tá, pessoal, tá? Essa estrutura lógica aqui é uma estrutura muito importante de saber a respeito de, inclusive, conseguir ler enunciados e alternativas das questões. E esse exemplo aqui é um exemplo muito legal de pertinência temática, né? Imagina aqui, ó, que um governador, ele isente as empresas automobilísticas para que fiquem no seu território, isentem de IPI. Então, ó, o governador do estado de São Paulo, ele isenta as empresas automobilísticas do pagamento do IPI. Só que se você lembrar da aula de ontem, você vai verificar que o IPI é de competência da União. Então, essa lei que está isentando o povo do pagar o IPI é uma lei inconstitucional. Então, os outros estados, eles podem dizer que essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque eles têm alguma coisa a ver com o assunto. Por que tem alguma coisa a ver com o assunto, Rafael? Porque imagina aqui no estado aqui, ó, de
do Rio de Janeiro, ou no estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, imagina que o estado, Rafael, o teu estado do Rio de Janeiro está grande, né? Está grande. Imagina que no estado do Rio de Janeiro aqui, imagina que ele tenha muita empresa automobilística, mas pelo governador do estado de São Paulo dar isenção do IPI, todas as empresas vão para lá. E isso vai atrapalhar o funcionamento aqui do mercado dentro do Rio de Janeiro. Então, esse governador do estado do Rio de Janeiro, ele pode falar o seguinte, ó, a lei que isentou as empresas automobilísticas do pagamento do IPI é uma lei inconstitucional. Ah, mas essa lei é lá do estado de São Paulo, você não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim, porque está influenciando o meu mercado aqui. Tudo bem? Mesma coisa acontece com o ICMS e com o ISSQN, que é com relação aos municípios, a gente vê isso em direito tributário. Tá bom? Beleza, gente? E aí, eu comecei a mencionar aqui ontem, mas acabou que não ficou na gravação. Eu falei, expliquei então sobre a cláusula de reserva plenário, pertinência temática e súmula vinculante. O que é súmula vinculante? A súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, direta e indireta, ministérios federais, estaduais e municipais, suas respectivas autarquias e fundações públicas. A súmula vinculante ela é criada pelo STF por meio de 2/3, tá? E aí o STF, quem é que pode, Rafael, fazer a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante? É o STF. O STF que faz edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Ah, tá bom. E quem é que pode pedir isso? O 444, que são esses carinhas aqui que eu mencionei, eu na verdade eu não falei, mas basta você ler o artigo 103 da Constituição Federal. E aí, nós também, além deles, nós temos os tribunais. Quem são os tribunais, Rafael? Aqueles carinhas que estão aqui em cima, que você já viu, tem que decorar, você vê que está tudo interligado, né? Esses são os tribunais. Os tribunais podem pedir a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante, inclusive o próprio STF, porque o STF é um Supremo Tribunal Federal. Então o STF também é um tribunal. Então ele também pode, de ofício, fazer o quê? O cancelamento de uma súmula vinculante, tá? Então isso é interessante porque a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, ministérios federais, estaduais, municipais e as autarquias e fundações públicas, mas ela não vincula a função legiferante e também não vincula o próprio STF, porque o STF ele pode cancelar o teor de uma súmula vinculante. Tudo bem? Depois eu expliquei aqui o que é a modulação dos efeitos da sentença, tá? A modulação do efeito da sentença é a transformação, é a mudança de efeitos retrospectivos, né, de efeitos para trás, com efeitos apenas não somente a partir de hoje. Imagina que veio uma lei que criou ali cargos públicos de auditor fiscal do trabalho. E essa lei foi proposta por um deputado federal, né? Então você sabe que isso está equivocado por conta da aula de ontem. E aí é interessante você saber que essa lei nasceu errada, então ela deveria ser inconstitucional. Acontece que se essa lei é inconstitucional, o concurso não deveria ter existido. Se o concurso não deveria ter existido, essas pessoas que fizeram o concurso e passaram na prova e começaram a trabalhar por 5 ou 10 anos, elas não deveriam ter trabalhado. Acontece que isso iria prejudicar muito o funcionamento. Imagina você ter que anular atos administrativos de 5 ou 10 anos. Então o STF, o que ele faz? Ele modula o efeito da sentença. Ao invés de aplicar a regra do controle concentrado de constitucionalidade, que é retroagir os efeitos e dizer que essa nunca lei é ótimo, né? Que essa lei nunca deveria ter produzido efeitos, ela vai produzir efeitos sim no passado, mas de agora para frente ela não produz mais efeitos. Essa é a modulação do efeito da sentença, isso é feito por meio de 2/3, tá? 2/3. Beleza? Maravilha. Aqui, pessoal, eu coloquei casos de 2/3. Quais são os casos de 2/3 que nós temos? Tem muitos casos, basta você dar o Ctrl F na Constituição Federal. 2/3 é maior do que maioria absoluta, né? Maioria absoluta aqui, ó, metade, mais um pouquinho. E 2/3, ó, pode ver que, né, dividindo a pizza em 3, fica bem mais do que aqui a maioria absoluta. Tudo bem? No STF, 2/3 são 8 membros e maioria absoluta são 6 membros. Inclusive, pode uma cautelar no controle concentrado por meio de 6 membros. Tá? Você tem aqui 2/3 no caso da Câmara dos Deputados autorizar o processo de impeachment contra o chefe do Poder Executivo, 2/3 para o Senado Federal julgar o chefe do Poder Executivo, tá? No caso do crime de responsabilidade, 2/3 para a criação de lei orgânica municipal, 2/3 na maioria dos casos de ética, só tem um caso de maioria absoluta lá, 2/3 na modulação do efeito da sentença, 2/3 no caso de repercussão geral no recurso extraordinário, 2/3 para retirar imunidades dos parlamentares no caso do estado de sítio. Gente, esse foi o conteúdo da aula de ontem. Infelizmente, eu acho que deve ter batido uns 20 minutos aqui esse vídeo. Não estou com o controle aqui, esqueci de pegar o horáriozinho. Mas, se você aproveitou até agora, se você realmente viu até agora, pô, na moral, velho, dá um help aí. Deixa uma curtidinha, tá? Eu sei que você que viu até agora, você vai deixar a curtidinha. Você também vai deixa um joinha de comentário para mostrar que tem uma interação aqui no meu canal. E me ajuda bastante, gente. Se você veio até aqui, eu quero que você me ajude. Tamo junto, valeu, foco, força e fé. Fala depois de muito estudo. Um beijo do magro. E, ó, continue se esforçando, porque o seu esforço sempre haverá de ser recompensado. Acredite em você, estamos no comecinho do ano, você pode e você deve acreditar que você é capaz de alcançar o que você quer. Não estou falando da boca para fora, estou falando realmente porque você precisa acreditar em algo. Comece acreditando em você, comece acreditando em você. E saiba que você está conectado com Deus, né? O Pai e o Filho sempre está junto e a ligação é o Espírito Santo, é a mente de Cristo, tá bom? Lembre-se disso e não se esqueça, você pode alcançar o que você quer. Foco, força e fé. É nóis, tamo junto. Tchau. Agora eu não consegui apertar o stop aqui olhando para você, então vou ter que apertar agora aqui olhando para mim. Pronto, tchau.